Bem-vindos à aula De onde vem a minha mediunidade? Do curso Tenho Mediunidade e agora? Hoje, vamos explorar os caminhos que nos levam à compreensão da nossa mediunidade, mergulhando nos universos da sensibilidade, do sentimento e da ancestralidade. A mediunidade é um dom especial que nos conecta a planos além do tangível, mas sua compreensão não se limita apenas ao aspecto espiritual. Ela se entrelaça com nossa sensibilidade, manifestando-se por meio de nossos sentimentos mais profundos e das heranças ancestrais que carregamos em nossa essência. Durante essa jornada, convido-os a explorar não apenas o que significa ser médium, mas também a compreender de onde surgem essas sensações, sentimentos e conexões que permeiam nossa experiência mediúnica. Vamos mergulhar fundo em nosso próprio ser, buscando compreender as raízes dessa faculdade tão singular. Que esta aula seja um momento de reflexão e descoberta, onde possamos nos conectar não apenas com os espíritos, mas também com nós mesmas, em uma jornada de autoconhecimento e evolução espiritual. Que possamos honrar nossa sensibilidade, respeitar nossos sentimentos e reconhecer a importância de nossa ancestralidade na construção da nossa mediunidade. Que possamos juntos trilhar o caminho do entendimento e da aceitação, abraçando com amor e gratidão a dádiva de sermos médiuns. Que esta aula nos conduza a um despertar mais profundo de nossa conexão com o divino e com o universo que nos cerca. Bom aprendizado a todos! Olá, você já me conhece, sou o Pai Josué e hoje vamos falar de onde vem a minha e a sua mediunidade. Estamos aqui nesse curso para que você entenda esse fator que vem de centenas e milhares de anos atingindo os seres humanos e que hoje, com a modernidade que temos, nós conseguimos passar para mais pessoas que têm essa mediunidade espiritual e não conhecem, não sabem por que sofrem determinadas reações. E hoje nós vamos falar exatamente por que eu tenho mediunidade, porque você tem mediunidade e onde nós vamos buscar um caminho para saber e conhecer o que é esse fator mediunidade. Este curso vem trazer para você este encaminhamento para que você possa se conhecer nesse lado da vida, que é um lado oculto. Isso não é uma coisa aparente, mediunidade não é algo aparente, não é algo que vem como um suco no corpo, ou algo que é aparente no corpo da pessoa, mas isso vem da alma, vem do espírito, vem do interior da gente, daquilo que a gente carrega, inclusive no psíquico da gente, porque por ter mediunidade a gente sofre muitas circunstâncias na vida e não entende por que não consegue avançar naquilo que a gente deve avançar na vida, como por exemplo, num bom trabalho, como já falei, a gente não avança direito com as questões amorosas, principalmente, porque toca nos sentimentos, toca na sensibilidade, e mediunidade é sensibilidade. É uma sensibilidade que a gente nasce a mais, porque faz com que a gente possa, através da mediunidade, sentir o que uma outra pessoa está sentindo, o que pode acontecer para frente, mas principalmente a mediunidade vem, que esse é o tema hoje, da nossa ancestralidade. A nossa ancestralidade vem de nossos avós, os bisavós, tataravós, enfim, vem daquilo da onde nós viemos, que é de um caminho espiritual que é necessário que a gente possa realmente poder se conhecer muito mais e saber de onde é que viemos, por que viemos e para que viemos. Então, você deve ficar pensando agora o que é isso, onde é que está essa questão da mediunidade, essa energia, né? Isso realmente é algo muito complexo para que você possa simplesmente aprender ouvindo, né?
a prática também do desenvolvimento mediúnico faz com que a pessoa entenda muito mais, mas eu vou tentar aqui passar para você, né, o que é isto, que energia é esta, onde é que ela está, da onde é que ela vem, né, para que realmente você entenda assim um pouco mais, né? Tem que se entender um pouco mais, entender essa questão da mediunidade e as reações que você tem devido à mediunidade espiritual. Então, dentro daquilo que a gente tem como conhecimento, a mediunidade não é algo que está no ar, não é algo que vem num envelope, não é algo que vem, ou que alguém coloca na pessoa a mediunidade. A mediunidade ela vem já desde que a criança tem lá seus primeiros passos no ventre da mãe. Porque ela vem da ancestralidade, quer dizer, avô, vó, bisavô, alguém da família vem trazendo essa energia, que é uma energia que traz conhecimento, que traz desenvolvimento humano, que faz com que o ser humano possa se conhecer mais, para que o ser humano possa ter sentimentos positivos, para que o próprio ser humano entenda que ele não está sozinho neste mundo e que ele não vem aqui largado como qualquer coisa, né? Então, a mediunidade, para esclarecer bem para você e você entender bem isto, ela vem exatamente junto com a nascença da gente, junto com os primeiros passos que o ser humano dá, né? E depois do terceiro mês de gestação da criança, já começa a ter algumas reações já, porque a criança começa já a captar dentro do ventre da mãe aquilo que está acontecendo no seu ambiente. Veja bem, o que é a mediunidade já? Ela já capta as coisas boas e as coisas que não são boas. E aí já vai sendo formado caráter, vai sendo formado que nível de mediunidade vai ter essa criança, essa pessoa, esse ser que está se formando. Enfim, há segredos, é óbvio que nós, mesmo usando dessas energias, não conhecemos porque vem da criação, né? Creio eu que, pelo que a gente tem estudado e aprendido, que mediunidade ela é colocada no ser humano desde que nasce e que 90%, quase todo ser humano tem mediunidade, que são sensibilidades diferenciadas que cada um nasce. Como já se explicou aqui, tipos de mediunidade, nasce para tirar a dor de uma outra pessoa ou um espírito que está sobre a pessoa. Você enxerga espíritos, mas de momentos. Então ele tem um plasma, não é alguma coisa que seja visível, que se possa tocar. Ao contrário, o espírito pode nos tocar. Ainda a gente vê muito aqui, as pessoas que vêm explicar aqui, que foram tocadas, por exemplo, ao dormir se acordaram, ou chamadas ao dormir, estar dormindo, ser chamado, se acordar e não ser ninguém. Quer dizer, é algo. Isso é do espírito. E aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não enxerga. Por exemplo, mediunidade, ela se mostra de várias formas. Porque a mediunidade não quer dizer que ela que faz com que você receba um espírito. A mediunidade é o que você traz como sensações, sentimentos, como reações, como sensibilidade. Os espíritos, eles estão ao nosso redor, em qualquer lugar temos espíritos ao nosso redor, que, dependendo do nível da mediunidade de cada um, esses espíritos vão se manifestar de uma forma ou de outra nesse corpo. Então, há duas questões aqui para ser bem discernida, que é a mediunidade que a gente já nasce com ela, e o médium que tem que receber um espírito para passar informações, orientações e ter essa ligação dos dois mundos, do mundo terreno às outras dimensões que temos aqui nesse mundo terreno, que é muito forte as reações que se tem dentro das mediunidades que a gente conhece e que a gente vê, e que muitas pessoas, por exemplo, que têm medo de trovão, que é uma energia
que vem espiritual, que a gente tem como um orixá, por exemplo, que se baseia nisso como energia. Nós temos a chuva, por exemplo, que é da Mamãe Oxum, que a gente diz que é de um orixá, né, que traz a água doce. O mar, que é da Mãe Iemanjá. E aí eu tenho a sensibilidade, por exemplo, do vento. Eu não posso ver o vento, fico com muito medo, eu me levanto. Hoje, já mesmo com a idade que eu tenho medo do vento. Então, meus orixás, minhas entidades vêm com isso, mas a minha mediunidade nasceu comigo. Eu gostaria de que você entendesse essas duas questões, a questão da mediunidade e a questão da espiritualidade, dos espíritos. A mediunidade são as nossas sensibilidades. E essa mediunidade, dependendo do nível, abre uma porta em nós para poder receber entidades, espíritos. Coisa que muitas pessoas recebem, espíritos ruins, inclusive, né? Ao bebê, que fica mais sensível, a estar muito triste por uma perda humana e assim por diante. Em vários momentos de tristeza trazem espíritos que realmente se aproveitam desse momento, porque abre uma porta para eles no corpo da gente. E muitos espíritos bons, quando a gente está num ritual, e os rituais é exatamente isso, por isso tem o canto, tem o tambor, tem toda uma música, algo que mexe com a sensibilidade, mas mexe com a sensibilidade que traz alegria. Então nós temos os dois lados conosco, e a mediunidade traz esses dois lados. Ou a gente alimenta ela com a alegria e progride na vida, como Deus quer que a gente progrida. Esse Deus nos deu tudo aqui para todo mundo, o Criador, né? Zambi, Obatalá, são vários nomes que nós podemos dar. Aqui na nossa cultura normalmente é Deus, então a gente sempre está dizendo Deus. Dentro da religião são os orixás, a gente chama de Zambi, enfim, Cristo nós chamamos de Oxalá. Então tem todo um contexto que tem que ser aprendido, mas ele vem de ensinamentos milenares e que vem não em livros. Dentro da questão Umbanda, por exemplo, que fala sobre mediunidade, hoje tem livros que falam sobre mediunidade, mas a nossa religião Umbanda, que é quem realmente desenvolve o lado mediúnico de cada um, ela não tem livros, não tem compêndios, porque foram terminados esses compêndios todos lá quando foram assaltar a África, há muitos anos atrás. Então assaltaram a África e queimaram os livros, queimaram tudo que tinha lá de conhecimentos. E aí, quando eles vieram escravos, começaram a passar seus conhecimentos pela oralidade. E até hoje esta religião sobrevive através da oralidade. Isso quer dizer, vão passando um para o outro. Como eu estava dizendo, tem muitos livros falando sobre mediunidade. É bom, eles têm bases para poder falar sobre mediunidade. Mas dentro da Umbanda nós desenvolvemos a mediunidade diretamente no médium, aquele que traz a mediunidade no nível correto. Uns têm que ser babalorixá, outros têm que ser cambono, outros têm que ser ogã, outros têm que serem... tem várias funções dentro de um caminho religioso nas religiões afros. Então, a mediunidade ela foi mais... desenvolvida nas religiões afro, que lá antigamente a Igreja Católica que queimava quem tinha algum tipo de conhecimento, quem tinha algum tipo de premonição, que também vem da mediunidade, eles mandavam queimar, porque eram bruxos. Então a gente tem toda essa história que explica da onde é que vem a mediunidade também, e explica que a mediunidade não é algo inventado nesta época. A mediunidade ela vem de sempre. Desde a época neandertal, que o homem tinha a ideia de buscar caminhos, brigarem por espaços, enfim, desde aí já vem a mediunidade. E nós vivemos no mundo hoje ainda, nesse lado da mediunidade, um atraso grande, porque muitas pessoas têm mediunidade, não desenvolvem e não se desenvolvem como seres humanos, por exemplo, para um estudo, para fazer uma faculdade, enfim, para aquilo que é necessário para que haja desenvolvimento humano e desenvolvimento onde a gente vive, por exemplo, nossas cidades, nossos estados, nosso país. Então, a mediunidade ela ajuda muito nesse sentido, porque equilibra o ser para o ser poder ter a força para poder cruzar os obstáculos que a vida tem também.
Porque os obstáculos que a vida tem, elas são para nos ensinar também, na maioria das vezes. Tem obstáculos que são criados por pessoas más. E isso a mediunidade também trabalha para poder tirar a maldade, né, que está recorrente em algum caminho. Então é importante que a gente entenda que isso é muito complicado, não é só num curso que você vai aprender sobre mediunidade. Nós estamos aqui trazendo, através desse curso para você, este conhecimento que já se tem, para poder mais adiante ainda nos aprofundar mais ainda. Mas se você não entender de onde vem sua mediunidade, o porquê tem mediunidade e para que ela serve, né, você não é completo como ser humano ainda. Então, lembro que eu falei para você que o desenvolvimento mediúnico vem muito dos ritos afros, né? Porque é onde se encontrou maior sensibilidade. Mas não quer dizer que seja só na África que se tenha mediunidade espiritual. É porque estamos tratando aqui de onde vem a mediunidade. A mediunidade, qualquer pessoa, independentemente de raça, tem. E se desenvolve de várias formas, dependendo inclusive da cultura religiosa que cada localidade tem. Então, nós brasileiros temos muito da cultura afro, que é o que demonstra muito a nossa mediunidade. Mas não é só nós que temos mediunidade espiritual, advinda inclusive dos negros. Todo mundo tem. Desenvolvemos a mediunidade espiritual nas religiões afros e também temos dentro de outras religiões também e de outras nações do mundo, que desenvolve lá dentro de uma igreja, enfim, de várias formas, através de alguns ritos, o seu lado mediúnico. Falei aqui também que 90% dos seres humanos têm mediunidade, um nível de mediunidade X, porque 10% já desenvolveu essa mediunidade. São aquelas pessoas que não precisam de religião, não precisam acreditar em nada. Essas pessoas, elas tudo o que querem têm, né? São muito felizes, mas são só 10% da humanidade até hoje, por enquanto. Exatamente. O mundo vai estar desenvolvido na nossa visão, e através da parte do desenvolvimento humano e do desenvolvimento mediúnico, é quando... por exemplo, 90% não precisar mais ter mediunidade, já nasce sem a mediunidade porque já vem preparado para enfrentar tudo que o mundo traz de bom, para usufruir, porque nós nascemos num mundo lindo, muito lindo, rico, mas não usufruímos disso na maioria. São só 10% que estão realmente usufruindo de tudo, da tecnologia, que é parte, né? Hoje se pega um avião, você vai lá para o outro lado do mundo, se pega um celular, se conversa com pessoas que estão lá no outro mundo. Onde é que vem esse conhecimento? O conhecimento também é quase que ligado, praticamente ligado, ainda a gente poderá ver para a futura de que se é ligado ou não, mas a gente tem essa ideia de que é muito ligado o conhecimento com o lado mediúnico. Como é que nasceu o médico? Como é que nasceu o pedreiro? Como é que se aprendeu a fazer algumas coisas nesse mundo? Como é que se fez o fogo, em primeiro lugar? Nós temos que pensar lá para trás para entender a mediunidade. Houve alguma coisa que fez com que aquele ser pegasse as pedrinhas e fizesse acender o fogo. É o que está na mitologia, né? É o que está aí nos conhecimentos de quase todo ser humano, não só no Brasil, no mundo inteiro, é mais ou menos assim, né? Esse tipo de entendimento da vida e do porquê as coisas acontecem. Então, o lado mediúnico, onde que 10% já não tem mais, já não precisa mais desse lado para poder se desenvolver como ser humano. Então, a mediunidade vem junto com a gente para que a gente possa ter essa ferramenta da mediunidade, outras ferramentas para usar a mediunidade e fazer com que a gente possa desenvolver a nossa vida de forma mais feliz, de forma mais tranquila, seja no amor, seja no trabalho, seja nas questões materiais, seja na própria saúde física. Então, mediunidade tem a ver com tudo aquilo que nós trazemos, de conhecimento, inclusive,
para poder construir no mundo a nossa vivência, para que a gente possa construir, inclusive, aquilo que a gente gosta, né, que todo mundo gosta, que é ter conforto, né? Viver confortavelmente consigo mesmo e viver confortavelmente com o seu ambiente. E isso depende do desenvolvimento mediúnico. Se o seu vizinho tem mediunidade, alta mediunidade, e não cumpre, não consegue resolver ela, não entende que tem essa mediunidade, e ele vira uma pessoa que incomoda as outras, ele pode lhe incomodar. E aí são espíritos maus que estão agindo nele para poder fazer com que esse incômodo com as outras pessoas alimente um outro lado da vida, que é o lado ruim, que é o que a gente mais tem hoje ainda. Mas nós estamos caminhando através da mediunidade, isso pode acontecer, para um mundo melhor. E é esse o sentido maior da mediunidade, creio eu, que o Criador, quando lá fez o ser humano, vou botar algo oculto na tua vida, uma energia oculta, para que tu possa desenvolver ela e poder melhorar a sua própria vida no futuro e melhorar a vida de outras pessoas, inclusive. Falei aqui já sobre a questão de vida confortável, né, que seria exatamente o desenvolvimento mediúnico já no ápice. Por exemplo, eu tenho tudo, vivo feliz, tenho o carro que eu quero, eu vou onde eu quero, eu trabalho no momento que eu quero trabalhar, enfim, eu tenho uma vida confortável comigo, eu vivo bem na área da saúde, eu não tenho nenhum tipo de dor, me deito e durmo, descanso, faço exercício, não tenho problema, enfim, vivo a vida, né, como ela deve ser vivida. Então eu já tenho a minha mediunidade bem desenvolvida. E qual é o malefício, por exemplo, de quem tem mediunidade, seja no nível que seja, e não desenvolve? Quem tem, por exemplo, muito dinheiro, todas essas condições de estar bem na vida, é rico, tem muito dinheiro, mas também viaja, faz tudo isso, mas vive em conflito consigo mesmo, vive em conflito com família, vive em conflito com aqueles que têm menos, enfim, todos esses problemas que a gente vivencia no dia a dia. Então, essa pessoa que tem esses conflitos, ela tem mediunidade espiritual, não importa o valor que ela tenha de dinheiro, não importa o que ela tenha de coisas materiais, porque a parte mediúnica vai realmente conduzir a vida dela para que ela possa melhorar o seu jeito de ser, né? Para que ela possa ser feliz na realidade, porque o tom da vida, né, é ser feliz. Eu posso não querer ter um carro de primeira classe, eu posso estar bem com o meu Fusquinha e estou feliz com ele, né? Quer dizer, não é as questões materiais que fazem a gente viver confortável, é a condição espiritual, é a condição da tua mediunidade que fez com que tu te desenvolvesse para poder estar bem consigo mesmo. Então, esse é um ponto que é importante a gente pensar, do porquê que a gente traz mediunidade, do que ela vem trazer para nós, qual é o benefício e qual é o malefício que ela nos traz, né? E não desenvolver ela. Não é que a mediunidade venha fazer com que a gente seja infeliz porque não desenvolveu, mas a gente não adquire determinadas energias, determinadas forças, determinados conhecimentos para poder ir de encontro às coisas boas da vida. Então, muita gente me pergunta se mediunidade pode ser aprendida ou ensinada. É uma pergunta muito importante, inclusive, para que você possa compreender a sua própria mediunidade. A mediunidade, ela tem que ser desenvolvida. Ela não vai ser aprendida, ela vai ser desenvolvida. Agora, o que a pessoa tem que saber é que ela traz a mediunidade consigo. A gente não vai ensinar que você tem mediunidade, eu vou fazer você ter mediunidade. Não, ninguém faz alguém ter mediunidade. Mediunidade é alguma coisa que vem natural no ser humano. É algo natural, como, por exemplo, os conhecimentos que a gente tem no cérebro. A gente já nasce com muitas coisas e vai aprendendo. Aquela vontade de aprender, a curiosidade de aprender, né, é também um desenvolvimento que a gente tem no cérebro. E a vontade de
ter alguma coisa a mais na vida, de ter mais conhecimento e de ter determinadas sensações, isso a gente traz com a gente, não é ensinado. Mediunidade, ela é desenvolvida quando você descobre qual o grau, qual o nível de mediunidade que você tem, né? Ninguém vai colocar mediunidade em você. Isso é nascido, por isso que as religiões, elas existem exatamente para que o próprio desenvolvimento mediúnico que a gente traz, e cada um traz um tipo de conhecimento lá da sua vivência ancestral, né? E faz com que a gente possa ir evoluindo o mundo. O mundo vem evoluindo através da mediunidade do ser humano. Não é porque alguém quer ou porque alguém é mais inteligente que alguém. A mediunidade ela é ligada, sim, às questões da inteligência, mas é paralela à inteligência. Não é a inteligência é ser médium porque é inteligente. Não, não existe isso. Pode desenvolver, pode estudar, pode ser doutor em alguma função da vida, mas não é doutor em mediunidade, porque a mediunidade ela se desenvolve através da espiritualidade. E ninguém coloca a mediunidade em ninguém. Quero esclarecer bem isto, que é para você entender que a sua mediunidade é parte sua, como é o seu dedo, seus olhos, seu coração, seu fígado, enfim. Ela é parte do seu corpo. Bom, mas aí aqueles 10% que não tem mediunidade, não existe mais essa parte do corpo, existe ela bem desenvolvida. Simplesmente desenvolveu muito bem no seu 100%, então ela não precisa desenvolver mais o seu lado mediúnico. Mas ela nasce com esse sentido, essa sensibilidade. Chegando quase ao final desta aula, praticamente, quero aqui dizer para vocês que estou feliz por você estar interessado em conhecer a sua parte mediúnica, porque isso vai lhe ajudar a ter maior sensibilidade para poder tratar com a sua própria vida, né? E tratar com a vida no mundo, né? Que a vida não é só nós temos várias pessoas ao nosso redor e a nossa mediunidade nos ensina isso. Bom, essa pessoa está com algum perigo, algum risco, eu posso ajudar ela através da minha mediunidade, ou eu estou precisando de alguma coisa, eu vou buscar um caminho de orientação para poder fazer o que eu preciso fazer, enfim. Use sua mediunidade, aprenda a usar a sua mediunidade, porque ninguém vai lhe colocar ela, você já nasceu com ela, ninguém lhe colocou ela é sua, é parte da sua vida, então tenha isto como algo que é da sua própria vida, do seu próprio corpo. Finalizando, quero deixar aqui um abraço fraterno, para que a gente possa seguir cada vez aprendendo mais sobre mediunidade espiritual. Chegamos ao final de mais uma inspiradora jornada na aula De Onde Vem a Minha Mediunidade? Do curso Tenho Mediunidade e Agora. Foi um momento de profunda reflexão sobre nossas sensibilidades, sentimentos e conexões ancestrais. E estou certa de que cada um de nós saiu desta aula com um novo entendimento sobre nossa própria mediunidade. À medida que nos despedimos desta aula, convido a todos a continuarem conosco na próxima etapa de nossa jornada espiritual. Na próxima aula, exploraremos o fascinante tema: como interpretar minhas manifestações mediúnicas? Neste novo capítulo, teremos a oportunidade de aprofundar nosso conhecimento sobre as diversas formas como a mediunidade se manifesta em nossas vidas. Vamos aprender a interpretar essas manifestações de maneira consciente e responsável, buscando compreender o significado por trás de cada experiência mediúnica que vivenciamos. Portanto, convido-os a se juntarem a nós na próxima aula, prontos para explorar as nuances e os mistérios de nossa mediunidade. Que possamos continuar essa jornada de autodescoberta e crescimento espiritual juntos, compartilhando nossas experiências e aprendizados no caminho. Que possamos estar abertos à sabedoria que nos é oferecida e prontos para aplicá-la em nossas vidas,
tornando-nos instrumentos cada vez mais conscientes e amorosos da espiritualidade que nos envolve. Até lá, que possamos seguir em frente com fé, determinação e gratidão pela oportunidade de aprender e crescer juntos. Até breve!